Então começamos de um jeito muito maravilhoso. Vozes Protagonistas número 2. A cada tempo, de tempos em tempos, sai um episódio novo. Em breve, com mais periodicidade, se tudo der certo. Então, vocês já me conhecem, hoje vou apresentar para vocês ela, minha psicóloga, sim. Não só isso, bailarina ela vai se apresentar. Hoje vamos conversar com Brenda, uma pessoa que explode minha mente toda semana e hoje vai trazer coisas maravilhosas para vocês. Eu espero, espero trazer. Fala para eles, Brenda, tudo que você faz, um pouco pra gente começar. Nossa, é tanta coisa. Algumas só, então, não precisa todas. Então, meu nome é Brenda, eu sou psicóloga, sou bailarina, que mais? Sou irmã. De várias pessoas. Essa é uma função muito importante na minha vida. Sou esposa, sou filha, neta. Eu acho que meu trabalho com a minha família é muito importante. Que legal. É um trabalho, né? Sim. De fato, assim. E eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, assim. Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de sair, eu gosto de estar no meio da natureza. Agora que tocou a música, ela gosta de música eletrônica, isso gosto eu sei. Muito de música eletrônica, festival de música eletrônica. Adoro fazer tudo que me move, assim, que me tira do lugar mesmo. Agora, tenho novidades que eu não te contei, eu acho. Agora eu tô fazendo pole art. Tô fazendo aula de pole dance, que é, no caso, um esporte. Sim. Eu descobri isso quando eu encontrei essa prática. E, enfim, é isso, eu acho. Viu? Coisas plurais. Esse é o nosso tema de hoje. Inclusive, estamos aqui hoje, num lugar lindo da nossa cidade. Brenda trouxe esse lugar, mas acabou que eu acho que ele tem tudo com o que a gente vai falar hoje. Fazendo um parênteses muito particular, Brenda finalmente elucidou uma coisa que eu nunca imaginaria dentro do meu ser desde que nasci. TDAH, né, amigos? E aqui temos um lugar com diversidade. E uma coisa que nos une, que eu acho que é uma coisa legal de a gente conversar hoje aqui, é sobre a gente poder ser plural. Ser cantora, funcionária pública, mãe, você poder ser bailarina, psicóloga. E parar um pouco com esse estigma de precisamos ser uma coisa na vida. Né? Para pessoas com TDAH, então isso é quase impossível, não é mesmo? Eu sou uma pessoa com TDAH também, então eu esqueci de mencionar isso. Mas uma hora isso vai acontecer. Porque é muito importante, né, quando a gente vai começar a falar sobre si mesmo, assim, eu acho que quem a gente tá muito atrelado a como a gente experiencia a vida. E o TDAH, ele na realidade é isso, né? É uma forma com a qual a gente experiencia o mundo, com a qual a gente se percebe. E então entra, né? Atravessa a nossa fala sobre o que a gente faz, sobre o que a gente é, de qualquer forma. E eu achei que o jardim era uma ótima metáfora para isso. Hoje, depois eu mostro os outros lados lindos daqui. Mas existem tantas espécies de plantas e é a diversidade que faz o jardim ser bonito. Se fosse uma floresta de pinos, não seria tão interessante. Sim. Né? E eu acho que a vida da gente tem que ser rica e a gente tem que se abrir para essas coisas também. Né? Falar, tô preso no estereótipo de psicóloga, não vou falar no podcast de pé descalço. Ah, meu Deus! Né? Eu que nunca gostei muito de botar nem o pé no chão, falei, mas agora sou quase uma tia das plantas. Oficial. Então eu falei, que lugar maravilhoso, Brenda, adorei aqui, vamos lá. Então, a gente se abrir para isso é muito especial. Eu, pelo menos, quanto mais eu me permito coisas, ao invés de falar, acho que eu não posso fazer isso. Sei lá, eu sou uma mãe, não posso fazer isso. Que regra maluca é essa? Então, isso acaba mudando o discurso da gente, né? E o nome do podcast se chama Vozes Protagonistas. Então, essa mistura faz esse jardim. Que espécies constituem o seu jardim aí? Uma coisa que você tem que pensar. E ir plantando e ir permitindo que as novas plantinhas, que as novas cores, que as variações, elas aconteçam, né? Então, isso me apetece. Acho que enriquece a vida, deixa tudo mais mais tão mais divertido, né? É muito mais divertido você ser em uma complexidade do que ser obtuso, né? Do que ser algo plano, raso. Acho que a complexidade, ela deixa as coisas interessantes. Exato.
Então parem de se querer ser igual a todo mundo. Entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sabe aquela coisa, ai, tendência. Cara, e se essa tendência não é pra você? Abandona. Sim. Abandona. Então era sobre isso também que eu queria conversar com Brenda hoje, trazer aqui a sapiência dessa mulher pra vocês. Por quê? Acho que como a gente tá aqui conversando sobre protagonismo, sobre diversidade, sobre comunicação, eu queria saber o que você pensa e quais seriam, sei lá, dicas, ou o que você vê no consultório, com todo mundo assim falando, né? Comunicação entre neurodivergentes e principalmente saber se comunicar. Neurodivergentes e não neurodivergentes. Porque se tem um problema geral nesse planeta é a comunicação. Sim. Então, às vezes, eu, por exemplo, descobri que ia ser muito mais fácil as pessoas me entenderem se eu falasse um pouco mais devagar. Uhum. A minha tendência natural é falar muito rápido. E daí, às vezes, eu via que as pessoas não me entendiam, né? Minha mãe foi a primeira pessoa que me sinalizou, falou, eu não tô entendendo nada que você tá dizendo. Eu falei, ah, tá. Aí fui tentando entender o que acontecia. Era velocidade. Uhum. Então, hoje eu tô aqui, tô no meu modo, cuide da velocidade da sua voz. Eu tô sempre pensando. Sim. Porque aquela coisa de, eu falo o que eu quiser e se você não entender o problema seu, não é bem assim. 50% pelo menos da responsabilidade da nossa comunicação é nossa. Então, a gente tem que melhorar para que as pessoas também nos entendam. E a gente sabendo as variedades das pessoas e prestando atenção um pouco em como as pessoas funcionam, a gente também tem muito mais facilidade em entendê-las. Sim. Assim, é entender uma criança. Eu tenho uma filha pequena. Pô, conviver com ela me traz muito de entender como o mundo funciona para ela. Eu falo muitas coisas, ela... né? Aquela Sim. pergunta que pra mim era óbvia. Hoje ela perguntou, mãe, o que é evitar? O que é se precaver? Eu falei, estamos nesse lugar. Então, perguntas e observação é uma coisa fundamental para que a gente se comunique. Sim. Você acha que no meio do que você estudou, das pessoas que você conhece, das pessoas que você atende, comunicação é um problema? Nossa, demais. Assim, eu gosto muito desse assunto, porque eu tenho muito problema em me comunicar. E aceitar estar aqui hoje para mim é um desafio, assim, pessoalmente falando, porque as pessoas sempre falaram para mim, você fala muito bem, mas eu não conseguia comunicar exatamente o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Eu sempre tive essa dificuldade na mensagem quando ela chegava. E eu achava que era quando a mensagem chegava. Mas na verdade estava lá atrás, na formulação mesmo. Entendi. Então eu gosto muito desse assunto e eu acho que não só para pessoas neurodivergentes, mas a comunicação é um desafio para todos nós. É um desafio comum na clínica, obviamente. Na clínica eu atendo majoritariamente pessoas neurodivergentes, então é claro que eu vou trabalhar com as questões, os desafios que essa população enfrenta. Sim. Mas eu vejo que é um padrão em comunicação com os meus colegas. Eles trazem a mesma temática, de novo, e com diversas outras populações, né? Mas eu acho que a comunicação seria muito mais fácil a gente se comunicar enquanto pessoas, assim mesmo. Não tô falando só separando enquanto neurodivergente ou neurotípico. Mas se tivesse um momento de parar para tentar escutar e entender verdadeiramente o que o outro está querendo dizer. Eu acho que a gente se apressa muito para responder, sabe? A gente tem muita pressa nas nossas interações mesmo. E tanto que não é incomum, uma vez que eu começo a conversar com alguém em um outro contexto que não seja na clínica, as pessoas, elas se irritam. Por quê? Porque eu vou falando muito devagar. Você explica. Eu dou detalhes, eu entro a fundo. Eu tenho muito isso de... Aqui, uma abelhinha que gruda no cabelo. Eu tenho isso de parar. Entendi. Pensar muito no que eu vou falar, escolher muita palavra, ou falar
não tô fazendo sentido. Pera, deixa eu voltar. Então, E a pessoa tá querendo falar a vez dela, meu Deus. Exato. Quando vai chegar a minha vez? Exato. Sim. E isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade, a fazer. Essa pausa e esse passo um pouco mais lento na minha fala, de não ter tanta pressa mesmo Uhum. quando eu vou falar, porque eu sempre tive isso de querer falar muito rápido e acabar atropelando o que eu vou dizer e acabar me fazendo entender mal, Sim. me comunicando mal. Então, eu aprendi a... Pera, deixa eu pensar. Aham. Entende? Sim. E isso eu vejo que não é tão bem aceito na sociedade como um todo mesmo. Entendi. Então, eu sei que isso é uma questão minha enquanto neurodivergente, uma pessoa neurodivergente, mas as pessoas neurotípicas também não têm paciência. E parar pra pensar sobre o que vai responder é sempre uma coisa inteligente de se fazer. Sim, A gente não tem resposta pronta pra tudo. sim. Aproveitar uma pergunta pra pensar um pouco e talvez começar a pensar algo Sim. diferente é uma ótima oportunidade. Mas é que eu vejo também que as nossas relações, elas estão muito pautadas no raso mesmo. É uma interação muito superficial. Então tem que ser rápido. Tudo bem. Nem sei o que isso quer dizer. Não Exato. quer dizer nada, na verdade. Exatamente. Não pode não dizer nada. Eu posso nem ter ouvido o que você falou. Eu só respondo e continuo a minha Sim. vida. Né? Então é muito rápido, é muito automático. Então quando tem uma pausa, quando tem não sei, quando tem pera, me expressei errado, deixa eu procurar as palavras melhor. Isso gera um desconforto. Entendi. Então, eu acho que se tem algo que a gente podia aprender com pessoas neurodivergentes, nós enquanto sociedade mesmo, é de aprender a se comunicar com um pouco mais de intencionalidade, Aham. sabe? Porque esse é um padrão que eu observo nos meus clientes que são autistas e TDAH. As conversas são sempre muito profundas, assim. Quero conversar sobre o que eu gosto. Eu não gosto disso, então nem me ateio não vou nisso. perder meu tempo com isso. Não vou perder meu tempo com isso, sabe? E uma profundidade mesmo nas relações. Eu vejo que as relações de pessoas neurodivergentes, elas estão pautadas muito numa comunicação genuína, autêntica, sabe? E isso é considerado assustador, assim. Entendi. Pelas pessoas neurotípicas. Então não são os silêncios que são constrangedores? Será que talvez é o medo de se aprofundar uma conversa? Normalmente as pessoas falam, no silêncio constrangedor. No silêncio, né? Até mesmo no silêncio. Estar em silêncio um com o outro, ter uma pausa, é constrangedor por quê? O que é tão constrangedor nesse silêncio? O outro pensando, ponderando, considerando. Não é obrigado a falar o tempo todo. Pronto. Deveria ser considerado até bonito, né? Sim. A pessoa tá parando pra pensar no que eu disse pra me responder algo finalmente inédito. Sim. Pensado com carinho, né? Então sim, comunicação é um problema. Mas eu acho que vai muito além da comunicação. Entendi. É como se estruturam as relações. Que é a grande questão. Uau, viu? Falei que a gente ia longe aqui. Qual é seu palpite, então? Para nós leigos. Como estruturamos as relações? De uma maneira geral, claro. A gente está sendo generalista aqui, é uma conversa, né? Sim. Nossa, eu não sei fazer isso só numa coisa. A gente vai marcar uma série com o Breno. 78 episódios pra gente discutir esse tema. Tá, mas enfim, você acha que tornando uma grande filosofia de vida em 15 segundos, talvez a gente devesse se dedicar mais, não só à comunicação, mas às relações em si. A aprofundar as relações. Porque, obviamente, você não vai conseguir aprofundar uma relação com alguém que você conheceu na fila do mercado. Sim. E teve uma interação ali durante 5 minutos e foi embora. Não tô falando nessas relações. Claro. Mas até nisso, assim. Vou dar um exemplo. Quando você chega no caixa do supermercado, é muito fácil você olhar para uma pessoa que tá ali trabalhando e que tá com a cara fechada ou que não foi simpática com você e você
tá te tratando, tá tendo uma comunicação mais seca, assim, né? É muito fácil você tomar aquilo como, nossa, essa pessoa é grossa, essa pessoa é grosseira. Você fez um julgamento baseado em nada. Baseado ali em 1 centavo de informação. 1 centavo, exatamente. A pessoa tá ali há 8 horas passando compras. Exatamente. Ela trabalha 6 por 1, provavelmente. Só aí a gente já tem o cenário, né? Sim. E é muito fácil você responder de uma forma automática mesmo, de ser tão seco quanto. Espelhar ali. Espelhar essa comunicação. E você se tornar apenas mais um cliente chato com quem essa pessoa interagiu naquele dia. E piorar o dia dela um pouquinho mais. Exato. E tem a alternativa de você não levar as coisas tão pro pessoal, não é tanto com você, não é direcionado a você especificamente aquela conduta. E você talvez tentar facilitar as coisas dando um sorriso, dizendo bom dia, boa tarde, muito obrigada, tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. Eu acho que esse tipo de interação é o que eu considero de aprofundar um pouquinho, sabe? Com estranhos do cotidiano. Sim. Assim, E é um pouco de protagonismo também, vamos lembrar disso? Só copiar o mau humor dos outros é uma cópia. Se você quer ter um dia feliz, propõe alguma coisa. Qual é a sua responsabilidade, né? Em transformar aquele momento que pra você poderia azedar teu dia, inclusive, e fazer com que isso você não poder desazedar, pelo menos oferecer. Exato. Negócio. Talvez a possibilidade de menos azedo. Exato. Não, nem desazedar, mas menos porque isso azedo. é válido do outro também. Mas Né? pelo menos ser aquela pessoa que traz uma florzinha num dia chato de alguém. Então, né? Um dá bombonzinho de presente. Assim. Então dá pra ser com a pessoa que passou por você, que você interagiu 5 minutos, mas e nas nossas relações diárias mesmo, assim, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas com quem a gente tem mais contato no trabalho, né? Eu acho que dá pra ir um pouquinho além, assim, na relação mesmo, de olhar para o outro, de parar para fazer esse trabalho, sabe? De não presumir que o seu sentimento é a verdade e ir com aquilo, sabe? E às vezes criar tensões e criar atritos, ou simplesmente criar nada. Ter um distanciamento emocional do outro. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, eu acho que pra mim isso é aprofundar a relação. E óbvio que pra eu explicar exatamente como isso se configuraria, é muito mais complexo, mas tá dando pra dar ideia? Dá pra entender. Sim. Talvez de uma maneira muito, muito simples seja essa coisa de ter a presença ao invés de só ficar na cabeça. Tendo, essa pessoa é isso aqui, aquilo, essa situação foi chata. Ou seja, tudo isso são pensamentos. Sim. Não a vivência do momento em si. Sim. Ele até já passou. Sim. E você tá ali. Essa vai contar pra todo mundo. Nossa, contei uma pessoa tão chata no mercado. Pronto, você tá de novo criando uma história sobre um momento. E às vezes a pessoa só tava com sono. Entende? Sim. Eliminar julgamentos é uma coisa difícil, mas é muito legal. A gente vive muito melhor sem ele. Nossa, e eliminar esse julgamento, eu acho que tem muito a ver com você não levar as coisas tanto pro pessoal, assim. Porque não é, né? Alecrins, não é sobre você. não é sobre nós, no caso. Não é sobre a gente o tempo todo. Né? Não sejamos alecrins. Sim. Por isso que eu gosto muito do meu trabalho. Meu trabalho inclui fazer muitas perguntas. Perguntar é legal. Muito melhor do que você tirar uma conclusão, fazer uma inferência, que 99% do tempo está errada. Sim. Fala, Brenda, tudo bem com você hoje? Deixa ela dizer. Aí vai deixar, nossa, Brenda hoje... Nossa, né? Eu acho que o maior exemplo disso eu tava pensando, assim, como eu poderia exemplificar. E eu vejo pelo meu marido, assim, eu sempre falo dele. É verdade. Eu sempre falo dele porque ele é o maior exemplo. Ele é um alecrim dourado. Eu não sei de onde ele surgiu. Ele é um alecrim dourado. Eu não sei. Acho que foi muita terapia. Ele já fez terapia, muita terapia. Mas assim, quando alguém dá uma resposta rude pra ele ou, né, acontece alguma coisa e esse alguém às vezes sou eu. Claro, óbvio. Né, acontece. Ao invés de
fazer um julgamento, ele me pergunta, o que tá acontecendo? E aí desmonta na hora, né, cara? Exatamente. Ele, Tá tudo bem com você? tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa hoje? O que tá acontecendo? Né? E não no sentido de espetar. assim, de petulante, tipo, o que tá acontecendo? Ele tá sendo empático. Mas ele tá dando essa abertura pra que a gente possa se aprofundar um pouco mais, sabe? Não vai ficar ali no raso. Acho que agora talvez deu pra entender. O que eu quero dizer. Juntos e Shallow Now. A verdade está para além dos nossos julgamentos iniciais. Ou do sentimento que a gente tem em relação a alguma coisa, né? Porque às vezes as coisas impactam a gente de alguma forma, mas não é porque impactou, não é porque a gente sentiu daquela forma que é exatamente daquele jeito. Ou que a pessoa tá querendo ser daquele jeito com você. Sim. Porque geralmente quando a gente fala de comunicação, a gente tá falando de pessoas, né? Sim. Não é uma situação assim, uma folha que caiu, me impactou desse jeito. Não, sempre tem alguém. Tem. Não é mesmo? Ninguém tá bravo com a árvore tá plena ali, tá tudo bem. A nossa questão é com pessoas, né? Ótimo. Fomos profundos. Espero que vocês tenham acompanhado, senão vocês coloquem perguntas. Nossa, coloquem perguntas. E daí porque eu não souber responder, eu pergunto pra Brenda. E no mais, quais são as maiores queixas das pessoas? É o não falar? Elas estão travadas? Ou elas falam demais e se sentem não ouvidas? Como que tá o saque da comunicação no divã de Brenda? Não tem divã, né? Porque sim, você entendeu. Não tem divã porque eu não sou psicanalista, mas se eu tivesse um divã, no meu divã teria. Nossa, eu acho que a coisa que mais me vem tá muito relacionada, tem a ver com comunicação, mas tá relacionada à autenticidade. Assim, o core, sabe? O centro de todas as queixas que eu tenho recebido nos últimos, não de todas, né? Mas da maioria que eu tenho recebido, assim, ouvido na clínica, tá ali no meio de tudo isso é a autenticidade. E a grande dificuldade de ser autêntico mesmo, de ser quem você realmente é. Eu trabalho muito com mulheres, né? Agora, o meu trabalho ele está sendo cada vez mais direcionado para mulheres. Então, acho que isso já diz muito. Né? A gente tem uma sociedade como a nossa, que nos impõe tantas máscaras mesmo. Tantas regras que às vezes não tem lógica nenhuma, né? Mas que você é mulher, então tem que agir desse jeito. E aí você tem um problema em ser o seu eu mais autêntico. Conflito. É óbvio que é por essa sociedade que nos impacta, né, o tempo todo, assim, que nos pressiona para que a gente não seja quem a gente é. Porque ser quem a gente é incomoda, é estranho. Sim. É estranho. E por enquanto, né? Quanto mais as pessoas fizerem isso, mais comum vai ficar. Exatamente. E essa é a grande questão, assim. Por que as pessoas muitas vezes calam, né? E tem essa demanda muito, muito frequente na clínica com mulheres. Que são mulheres que calam muito. Mulheres que não se expressam, que têm uma dificuldade bem persistente até de validarem, de reconhecerem seus próprios desejos, ou então de reconhecer o que está impactando ela, às vezes uma raiva. Cara, eu tô com raiva. Não, eu não tô com raiva. Não tô com raiva. Explodindo, né? Não, eu não tô com raiva. Nega totalmente, assim. E por que ocorre esse silenciamento, né? Porque é muito difícil mesmo bancar você ser estranho. Você não tá no padrão mesmo. E quando eu digo padrão, eu não tô dizendo só esteticamente falando, que aí é uma outra questão. Sim, mas no padrão, assim, do perfil que esperam de você. Então, e acho que isso entra lá dentro das contradições, né? De que ser uma contradição é tão mais gostoso, tão mais divertido. Claro, muito mais livre. É ter essa complexidade, né? É muito mais gostoso, muito mais liberto, realmente. E tá aí, sabe? Porque é difícil a expectativa, inclusive sobre ser psicóloga, por exemplo.
tem-se a expectativa da psicóloga fadinha, né? Que fala devagar, que é toda meiga, que tem aquela vozinha, né? Eu não confiaria minha vida a uma pessoa assim. Não, e tem o seu público. Não, eu entendo. Tem o seu público. Mas eu não me sinto confortável com isso. Parece que é de mentira. Exatamente. Tem que ser de verdade. E quando é de verdade, você sente que é de verdade. Sim, exato. Mas quando você é obrigada a performar e você claramente não é assim, você é uma psicóloga do pé sujo, fica um pouco complicado, né? E eu, conforme eu fui avançando na minha jornada como psicóloga, eu fui quebrando isso, assim, essa necessidade de tá de jaleco, saltinho, tons pastéis, né, de cabelo liso, solto, né, de prancha. Meu Deus. Então, assim, eu só precisava de uma boa psicóloga, né? Não de todo o resto. A pessoa já chega cansada pra trabalhar desse jeito. Mas tem toda a personificação, assim, Se tem isso quanto a uma profissão, vai ter quanto a nós mulheres. Claro. Né? E é difícil bancar a ser estranho. Estar fora disso, Estar né? fora desse padrão, assim. É doloroso. Só que aí geralmente a conduta não dessa forma, não tão abruptamente, né? Todo o processo terapêutico, mas cara, a gente vai entender que a gente tem que escolher o nosso sofrimento. Exato. Porque a gente vai sofrer não sendo o nosso eu mais autêntico e silenciando. E muito, né? Vai sofrer muito. Acho péssimo. E aí a gente vai sofrer quando vai ser um sofrimento diferente. Sim. Mas não deixa de ser sofrimento. Quando a gente escolhe ser quem a gente é e falar o que a gente realmente pensa, o que a gente realmente sente, a gente vai sofrer porque vai ter represália. Sim. Vai ter punição. Vai ter afastamento, vai ter gente que não vai entender. Só que aí você também abre espaço, né? Porque eu acho que quando você faz isso, quando você fala o que você realmente quer dizer, e quando você é quem você realmente quer ser, você abre espaço para que outras pessoas autênticas, tanto quanto, ou que estão nessa mesma jornada para ser, porque eu acho que nunca tem assim, eu sou autêntica. Acaba, não acaba. É uma jornada que nunca vai ter fim. A gente vai estar sempre se estranhificando. Em alguma coisa. Olha o vocabulário, gente. Não, é uma palavra inventada. Adoro. Uma palavra Explicou inventada. Mas se estranhificando, porque o tempo todo eu tô me tornando mais estranha. E eu acho que eu não vou ter um momento em que eu não vou ser estranha, ou que eu vou alcançar a estranheza máxima. Sim. E por estranheza eu digo autenticidade. Autenticidade. Fique claro. É verdade. Então, você abre espaço para essas pessoas que estão nessa mesma jornada. Cara, e essas interações são muito, muito maravilhosas. Sim, você encontra pessoas maravilhosas que já estão andando ali também. E eu acho que sempre tem um respiro. A gente tá falando sobre escolha ser difícil. Sim. Mas, cara, qualquer pontinha de autenticidade, eu acho que acaba... É como se você tivesse um respiro saudável. Porque as pessoas que estão sempre dentro da caixa fazem com vícios que não são saudáveis. Na autenticidade, a gente tem respiros saudáveis. Sim. É diferente. Acho que dá aquele alívio, sabe? De verdade, assim. Sim. Fala, claro, todo mundo tá aí, tem que trabalhar, pagar os boletos, isso faz parte. Sim. Ninguém tá falando pra fugir pra praia e viver da própria arte, não é pra todo mundo, é só pra alguns. Exatamente. Pra quem tiver esse chamado. Eu não banquei ainda essa estranheza. Eu não tô nessa. Não fui ainda nesse caminho. Exato. Eu gosto de um lugar mais assim, entendeu? Pequenas doses, microdoses. Ainda não tô assim tão liberta. Mas o sabor é diferente. Entende? Eu falo, não tem nada melhor do que você sair assim de uma interação com alguém ou chegar em casa, né, de um encontro com um amigo com quem você foi assim. Você foi, é maravilhoso. Eu não escondi nada. Eu só vivi. preciso esconder nada. É tão maravilhoso. Eu não consigo nem explicar em palavras. Eu não consigo explicar em palavras. É tipo a gente hoje se sentindo confortável aqui, ó. A gente veio no balanço. A gente já falou aqui, é muito legal. Então, a gente vai deixar vocês 11 de tanto se balançar. Sim,
Mas eu acho que até pra você está passando essa vibe gostosa que isso traz pra nós aqui nessa conversa. Só estaria melhor se eu pudesse colocar o pé em cima aqui. Eu acho que você devia. Não dá, porque eu sujei meu pé de barro. É verdade. Sujar tudo aqui. É verdade. A gente vai fazer isso daqui a pouco, depois que a gente limpar os pés. Alguma coisa mais que você queira compartilhar conosco hoje, Brenda? Não Fomos sei. fundo. Nossa, a gente foi muito fundo. Fomos fundo. Espero que vocês tenham ido também. Mas em resumo pra quem não entendeu nada, cara, a autenticidade é um ótimo caminho. Parar pra escutar as pessoas é um ótimo caminho. Realmente buscar conhecê-las. Não ficar, aquela pessoa é isso. Gente, você pode conhecer uma pessoa a vida inteira. Passou um fim de semana sem ver, ela volta com alguma coisa diferente. Sim. Então a gente sempre tem que ter um olhar curioso, investigativo. Nossa, eu acho que esse olhar curioso em relação à vida é maravilhoso. Não só às pessoas, né, mas em relação à vida, inclusive a você mesmo. Porque assim, eu acho que é isso que faz a gente se conectar tanto com arte, por exemplo. Tem sempre uma descoberta, você nunca sabe tudo. Não, E quem é artista, eu acho que essa é a grande angústia do artista. Ele nunca vai alcançar a perfeição. Ele nunca vai estar lá e alcançar o topo, né? É para sempre uma jornada. Enquanto estiver vivo e poder fazer arte, vai estar em uma jornada de evolução. E vai ter alguma coisa nova para descobrir. E tem que ter curiosidade, né, para isso. Acho que talvez seja isso que nos conecte tanto à arte, porque sendo pessoas com TDAH, já curiosas por natureza, e assumindo essa complexidade, eu acho que é o que leva, né, a esse caminho. E olha só, teve a fomos agraciados com folhas. De folhas. Acho que estamos corretos nesse pensamento. Então, se mantenham curiosos. Eu sempre, cada vez mais, isso é treinável, cara. A gente não nasce assim, muito pelo contrário, a gente é condicionado ao contrário disso, né? Não, a gente tem isso na gente. Sempre ter uma certeza. A gente tem isso na gente, essa curiosidade. É natural. Você vê isso nas crianças. Sim. Mas é treinado para que ela morra. Para que você encontre uma certeza e se fixe a ela, né? Certezas, gente, quase todas são tão ilusórias. Não caiam nessa. Observa, vai tentar descobrir. A gente muda, as coisas mudam o tempo inteiro. Eu acho salutar, assim. Acho bom que a gente sempre olhe como se fosse a primeira vez. Sim, O que será que eu vou poder descobrir dessa vez? Que eu experienciei. O que tem aí que eu ainda não conheço? Sim. Uma pergunta aberta dessa a todo instante é um negócio legal. E que delícia, né? Sempre uma novidade. E daí já fica esperando também, eu acho que calibra o nosso olhar para coisas melhores também. Entende? Sim. O que será que tem de novo aqui? Sim. Né? Eu acho que dá até um certo... Mas é realmente uma disposição. Se você acha que você vai acordar e que seu dia vai ser igual a todos os outros dias, você já tá meio desanimado. Né? Sim. O que será que vai acontecer de diferente hoje? Aí você não se fixa no negativo, né? Você expande. Já dá uma calibradinha um pouquinho mais pro alegre, pro interessante. O que quer que seja que você gosta. Sim, totalmente. Filosofamos, Brenda. Tô me sentindo muito inteligente nesse momento. Achei que a gente ia por outros caminhos, mas como nos abrimos para essa conversa, fomos para outros lugares muito interessantes. Eu não esperava esse rumo, na verdade. Eu também não, viu? Mas eu adorei. Eu tava com medo até de vir aqui hoje, porque viemos correndo, eu falei, meu Deus, será que vai dar tempo? Falei, não, vai dar tempo. A gente vai fazer alguma coisa hoje. Não, e fizemos assim, uma baita de uma conversa. 5 minutos de conversa. Se você tá aberto para essa expansão, né, para essa profundidade, transforma a vida. Não é 5 minutos de conversa. São, sei lá, 5 horas de dúvida. E por isso que eu disse, é melhor que eles tenham dúvida. É verdade. Porque se gerou dúvida isso aqui, então tá certo. Drop the mic. Muito obrigada, Brenda. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, adorei. A gente vai continuar relaxando aqui agora mais um pouco. E vocês fiquem refletindo sobre tudo isso. Beijo. Beijos.